Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Bruna e eu faço um quadro aqui no Instagram chamado Se Link. Só que hoje a gente vai ter uma interaçãozinha um pouquinho diferente. Estamos aqui para uma série de lives com especialistas para nos ajudar nesse momento de isolamento social. E a nossa convidada de hoje é a professora Cecília Aguiar, que é professora tutora do curso de Direito da Unifor. E ó, se você tem alguma dúvida, manda pra gente no direct que a gente vai responder durante essa live, beleza? Bom dia, professora. Bom dia a todos. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, Bruno. O prazer é meu. Eu que agradeço pelo convite. Professora, preparadas? Vamos começar a nossa live? Vamos sim. Tá dando para ouvir direitinho? Tá. Também tá dando pra ouvir? Tá, perfeito. Pronto. Vou começar agora com a pergunta clássica, que também surgiram algumas dúvidas quando a gente colocou a nossa caixinha de sugestão, que é a seguinte. Nesse período de isolamento social, a gente está tendo muita pressão, né? Então, como é que a gente consegue estudar, ter foco, concentração, não procrastinar, né? Que foi até uma dúvida do Farias Neto. Existe alguma estratégia? Então, Bruna, se você me permite, eu queria fazer um breve introitozinho na nossa conversa, porque assim, Claro. a gente sabe que o nosso senso de normalidade está mudando, né? A gente está passando por uma transformação no mundo todo. A gente tem consciência disso, né? E a gente está no princípio ainda desse caminhar, né? Então, é muito normal que nesse início, né? Que nesse princípio em que a gente está desbravando um território que ainda é desconhecido, a gente se sinta ansioso, a gente se sinta desconfortável, muitas vezes perdidas, né, no que fazer, e às vezes a gente fica até desanimado, não é verdade? Sim. Então, eu gosto muito de uma pergunta que eu acho que pode nos guiar. A pergunta é: o que é possível fazer? Sabe? E eu gosto dessa pergunta por dois motivos. O primeiro, porque ela fala, traz um verbo, né? Ela traz um fazer. Então, ela fala pra gente de um movimento. Esse fazer, ele nos tira de uma inércia, ele nos tira de uma paralisação que todo esse desconhecido, ele pode nos colocar, né? E ele tem nos colocado por alguns dias, inclusive, devido a essa ansiedade, essa insegurança e todo esse novo. Mas, Bruna, não é um fazer de qualquer forma, né? O que é possível fazer nos coloca num movimento responsável, num movimento consciente, num movimento generoso com a gente mesmo, sabe? E é um fazer que é possível para cada um, porque isso varia também de uma pessoa para outra. A gente tem tempos diferentes. Então, o meu objetivo aqui é dentro desse tom, não é dar dicas de super produtividade ou dicas de sucesso, porque assim, eu não as tenho, tá? O que eu tenho aqui é muito fruto da oportunidade que uma conversa com os alunos dentro da sala de aula, no tutorial acadêmico e da própria minha vida de estudante, porque eu também sou aluna da Unifor Que atualmente, né? legal. Então, eu sou aluna da pós-graduação. Então, assim, esses espaços, né, de trocas com os alunos, com os colegas, já que eu também sou aluna, e com os colegas professores, nos permitem ter algumas ideias, né? E pode ser que essas ideias nos ajudem alguns, outros não, a realizar as nossas atividades de estudantes. Porque eu sei, Bruna, que a gente está falando para um público que é muito heterogêneo, né? Eu sei que os nossos alunos têm idades diferentes, possibilidades diferentes, responsabilidades diferentes, né? Realidades em casa que também são distintas. Então, assim, sinta-se à vontade, né? Você que é nosso aluno, você que nos escuta, nos assiste, para pescar aquilo que é interessante para você, aquilo que você acha que pode fazer sentido, que pode ser útil, né? Aquelas ideias que podem, de repente, te ajudar a, na realidade atual que a gente se encontra, que é nova e desconhecida para todos nós, né? Passar por isso de uma forma mais
mais tranquila, né? Menos ansiosa, menos sofrida. É com esse espírito que eu queria começar a nossa conversa, que eu queria que ela acontecesse, tá bom? E aí, respondendo tua pergunta, efetivamente, né? A gente sabe, Bruna, que em situações de crise, o nosso organismo, ele passa por estágios diferentes, certo? Ele não permanece da mesma forma o tempo todo. Até porque o nosso organismo, ele é muito sábio. Então, ele tem um poder incrível de se ajustar, de se adaptar. Nos primeiros momentos, como é que a gente fica? A gente fica muito errático, né? A gente fica desorganizado e aí fica vagando na casa, não sabe o que fazer, né? E depois, que pode ser agora, né? A gente já pode estar se sentindo menos perdido, menos desconfortável. De repente, a gente já incorporou na nossa rotina as novas práticas, os novos cuidados de higiene, com a saúde que a gente tem que ter. A gente já sabe, por exemplo, que a gente vai ter que passar, no dia de fazer o mercantil, horas higienizando tudo, né? Depois que chega com as compras em casa. E a gente já aprendeu, por exemplo, que é o meu caso, a mexer em algumas tecnologias com as quais eu nunca tinha tido contato, que para mim no começo foi muito complicado. E aí pode ser agora, Bruno, um momento, se for possível para você, de estabelecer uma rotina. Isso pode ser muito bem-vindo agora, sabe? Agora, assim, atenção, o estabelecimento dessa rotina é para nos ajudar. Não é para ser mais uma fonte de cobrança, mais uma fonte de ansiedade. É para nos ajudar a nos organizarmos. Então, a minha dica é: faça um planejamento, certo? Lixe as atividades que você tem que realizar, distribua no tempo disponível que você tem. Agora sim, pode ser que você consiga planejar uma semana. Pode ser que você consiga planejar 3 dias para frente. E pode ser que você só consiga planejar o dia de hoje. Fazer metas de curto prazo pode ser um caminho interessante para você ter uma direção, no entanto, trabalhar com um grau de frustração reduzido caso você não consiga cumprir à risca aquilo que você planejou. Então, imagine que você passa um dia planejando um mês para frente. Aí no primeiro dia tu não conseguiu. Aí tu bota teu plano todo por água abaixo. Eu ia ficar arrasada. Então, assim, planeje o que é possível e metas que você consiga visualizar a curto prazo, sabe? E aí, não deu certo? Reprograma, reavalia, readequa, traça um novo objetivo. É mais fácil a gente pensar isso para 1, 2, 3 dias para frente do que a gente pensar para um mês para frente. Porque cada um tem seu tempo, cada uma tem suas possibilidades. Então, vai experimentando, vai se conhecendo e vai vendo como é que você tá. Pode ser que hoje você só consiga fazer para 2 dias. Pode ser que daqui a uma semana você já consiga planejar a sua próxima semana, quando ela estiver começando. Então, assim, hoje, o que é complicado pode não ser daqui a um tempo, porque a gente vai se ajustando. E aí, parece clichê, sabe, Bruna? Mas quando a gente ganha confiança para dar pequenos passos e a gente vai conseguindo, a gente vai ganhando confiança para dar passos mais longos. E é essa a proposta, eu acho que pode nos ajudar nesse momento de ansiedade em que a gente precisa continuar realizando uma série de atividades, como profissional, como mãe, como pai, como filho e como estudante também. Olha, muito legal. Isso das metas curtas é bem interessante. Eu tô precisando dessas metas curtas. Eu já vou começar isso hoje. E Pois é, me aí, ajudou muito. tem uma pergunta aqui que fizeram, que foi até a Letícia Andrade que fez, que eu achei bem legal. Ela falou assim: como não procrastinar e como se manter concentrado em uma matéria que não gosta? Então, assim, concentração é prática? Existe algum estudo ou atitudes que transformam o nosso poder de concentração? Tem alguma estratégia, sim? Sim, então, eu acho que dentro de casa a gente tudo tá pensando de outra forma, né? A gente tá aprendendo a viver de outro jeito. Então, talvez algo que eu falaria para um aluno que eu estivesse conversando dentro do tutorial acadêmico há 2 meses seria totalmente diferente do que eu tenho para falar para vocês hoje, do que talvez possa ajudá-los hoje. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala de concentração é na eliminação de distrações, né? Porque a gente sabe que é treino, a gente treina, concentração a gente treina. Mas o que pode nos ajudar é a eliminação de distrações. Então, por exemplo, eu estava falando e eu estava querendo rir aqui porque eu estava lembrando de ontem. Quando eu comecei a pensar no que eu ia conversar com vocês hoje, eu tinha esquecido, eu vou falar baixo, tá? Eu tinha esquecido que às 14 horas a minha vizinha tá fazendo aula de zumba.
na sala da casa dela. Pois é. E aí a música caribenha, né, fica assim nas alturas. E aí eu não ia conseguir pensar em nada com aquela música no meu juízo. Aí o que foi que eu fui fazer? Eu fui fazer a janta. Por quê? Mais cedo ou mais tarde eu ia ter que fazer a janta. Então, se eu não estava conseguindo fazer naquela hora, era a oportunidade que eu tinha de replanejar, como eu falei para vocês há pouco, né? Faz o planejamento e no que aparecer de necessidade, replaneja. Então, quando eu terminei, fiz minha janta ao som de música caribenha. Quando eu terminei, a janta estava pronta para mais tarde, e aí eu inverti. O horário que eu ia me preparar para conversar com vocês acabou sendo um horário posterior. Mas deu tudo certo. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer nessa eliminação de distrações é um planejamento que seja flexível, né? Ele vai nos permitir ter uma visão panorâmica das atividades que a gente tem que realizar, colocar em ordem de prioridade e readequar se for o caso. Além disso, sabe, Bruna, tem uma outra coisa que eu tenho observado no contato com os alunos, é que deixar tudo ao Deus dará, sabe? Passar o dia de pijama, o dia descabelado, como se tivesse de férias eternas, não tá ajudando ninguém. Porque é uma organização externa que reflete na nossa organização interna, certo? A casa toda desorganizada, isso fala muito de como a gente também está se encontrando internamente. Então, essa tem a ver com a minha segunda sugestão. E aí, organize o seu espaço externo para que isso possa lhe ajudar a se organizar internamente também. E aí, se você vai estudar em casa, como nós estamos fazendo, é necessário que você também organize, dentro dessa organização do espaço externo, um local para você estudar. E aí, esse local precisa ser um local silencioso, um local de boa iluminação, mas nesses tempos em que está todo mundo confinado, com a família toda dentro de casa, é necessário fazer ajustes, né? É necessário fazer pactos. Então, por exemplo, eu tenho escutado de alguns alunos assim, professora, aqui em casa a gente dividiu as atividades domésticas. Então, determinadas atividades ficaram comigo, outras ficaram com o meu irmão, outras com o meu pai, outras com o meu marido. Ou então a gente dividiu os cuidados com as crianças. De manhã eu cuido, à tarde meu marido cuida, ou minha esposa cuida, e aí vai dividir. Pactos são necessários. Outros alunos, por exemplo, Bruna, estão dividindo os espaços da casa em determinados horários para que seja possível todo mundo realizar suas atividades. Então, um está com o quarto, o outro está com a sala, o outro está com o outro quarto, enfim. E aí, além disso, eu acho que dois vilões podem ser danosos nesse momento, especialmente, tá certo? Para a gente conseguir se concentrar e realizar as atividades que a gente precisa realizar. Primeiro, acompanhar as notícias sobre coronavírus 24 horas por dia, né? E eu não tô dizendo pra gente ficar alienado e a gente não saber o que tá acontecendo à nossa volta. Mas 24 horas por dia não vai te ajudar a se sentir melhor, a ficar mais tranquilo e nem a superar a crise que o mundo está vivendo. Minha sugestão dentro desse planejamento que eu estou sugerindo, coloque um tempo para você se informar, de fato, para você ler as notícias, ouvir um podcast, assistir um vídeo, ver na televisão. E também em tempo de fake news, a gente precisa ter muito cuidado, né, com o que a gente está consumindo de conteúdo, com as notícias desencontradas que podem surgir. Então, eu acho que isso é um cuidado que a gente pode ter com a gente, que pode ajudar a gente a se manter com equilíbrio, em controlar os nossos níveis de ansiedade para bem realizar as atividades que a gente precisa da vida, né? Não só de estudante. E além disso, o segundo vilão que eu acho que pode ser complicadinho para a gente lidar nesse momento é quando já mal faladas, né, redes sociais, quando a gente está falando de concentração. Por quê? Né? Tem dois pontos que eu acho que a gente tem que ter cuidado nesse momento. O primeiro é que a gente pode receber por lá uma enxurrada de notícias, de informações que muitas vezes são desencontradas, que muitas vezes são equivocadas, então talvez não seja a melhor forma da gente se informar por lá. E dois é que em tempos de isolamento, o nosso contato social está sendo por lá, né? E aí, Bruno, se você me permite uma breve confissãozinha, assim, um desabafo. No começo, eu tenho um contato com muitos alunos o tempo todo, né? E assim, eu passo o dia na universidade. Então, para mim foi muito duro não ter mais esse dia a dia, essas trocas que são tão ricas, né? Com os alunos, com os colegas de trabalho. E aí, o que foi que aconteceu? Nos primeiros dias, eu tava nas redes sociais direto, Instagram, olhando tudo. Menina, e eu fiquei, assim, pior. Por quê?
Por um lado, eu vi um pessoal super produtivo, sabe? Limpando os armários, fazendo exercício, e eu, assim, arrasada em casa, sem conseguir fazer nada, desnorteada, sem conseguir gravar minhas aulas, porque eu tava perdida com essas novas tecnologias, que às vezes nem é tão nova assim, mas que a gente não tá familiarizado, e tendo que lidar com essas novas, né, novos desafios. E, por outro lado, eu vi, assim, os profetas do apocalipse, né? Com um monte de notícia horrorosa que me deixava ainda mais preocupada com a situação que a gente tá vivendo. E aí, assim, eu pensei, sabe, Bruna? A gente já tem as nossas próprias cobranças, já tem as nossas próprias ansiedades. Eu não vou ficar olhando isso toda hora, não, que foi que eu fiz. Aí fui eu, tá? Funcionou pra mim. Eu silenciei um monte de gente que eu vi que não estava contribuindo pra minha situação naquele momento. Então, não aparece mais no meu feed, não vejo mais os stories desse pessoal. Continuo seguindo, mas não vejo. E, além disso, eu estabeleci dentro dessa rotina momentos específicos. Então, eu tenho momentos específicos para ver as notícias, eu tenho momentos específicos para ter contatos nas minhas redes sociais, e isso me ajudou muito, muito mesmo. E a questão de conseguir focar na matéria que não gosta, ainda mais em casa, porque em casa, eu falo por mim, é difícil a gente não se distrair, porque tem a família para conversar, da hora, dá vontade de comer, vai na geladeira, vai na cozinha e passa um tempão lá. Aí tem uma televisão ligada, aí se desconcentra. Eu, pelo menos, eu me desconcentro muito rápido. Eu sei que tem gente que não é assim, mas algumas pessoas são. Por exemplo, eu vejo minha cama e me dá logo um sono. Aí fica um conjunto de coisas. Ainda tem assim, como a Letícia falou, conseguir estudar para uma matéria que não gosta e ainda nessa situação. É verdade, eu acho que é um desafio mesmo. Bruno, o que é que a gente faz, né? E o que é que tem funcionado com os nossos alunos? A gente faz o bom e velho horário de estudo. Por quê? Como é que é isso? A gente pega o tempo que cada um tem, e aí é um trabalho mesmo que cada um faz de acordo com a sua realidade, né? É personalizado isso. A gente faz uma distribuição, então coloca numa tabela o tempo que tu tem livre para estudar cada dia, certo? E aí você vai cuidar de distribuir nesses horários o conteúdo que você precisa estudar, com alguns cuidados, certo? Seguindo alguns princípios. O primeiro, é interessante que aquela aula, aquele conteúdo que foi visto, ministrado pelo professor, ele seja estudado dentro, se for possível, das 24 horas seguintes, porque isso ajuda na fixação do conteúdo. Então, se você assistir uma aula hoje pela manhã e puder estudar à tarde ou à noite aquele conteúdo, ou assistiu à tarde, pode estudar no dia seguinte pela manhã, isso pode ajudar na fixação do conteúdo. Então, a distribuição dos conteúdos nesse teu quadro de horários, seguindo esse princípio, pode te ajudar nessa aprendizagem. Além disso, a gente... Pronto. Como fixar os conteúdos na mente. Isso, essa pode ser uma boa dica, né? Essa janela de 24 horas, ela é interessante para fixação de memórias, né? Além disso, a gente vai disponibilizar mais horários sempre para aquelas disciplinas que têm mais conteúdo ou com as quais a gente tem mais dificuldade de lidar, tá? Para a gente ter uma distribuição que não vai ser exatamente igual para todas as disciplinas, até porque as disciplinas têm cargas de conteúdos diferentes e a gente tem afinidades diferentes com relação a cada conteúdo. Então, mais tempo para aquele que é mais necessário. Outra coisa, alterna os conteúdos que tu super curte, gosta e tem facilidade com aqueles conteúdos que você tem mais dificuldade, que são mais desafiadores para você. Porque aí isso vai te permitir também ir descansando e ganhando fôlego para enfrentar aquele conteúdo que você não tem, com o qual você não tem tanta facilidade assim. E esse planejamento, Bruno, ele é sempre aberto. Sempre. Por quê? A gente sai de uma situação de desorganização que a gente não tem horário de estudo nenhum. Aí a gente faz um horário de estudo lindo. E essa é uma conversa que eu tenho sempre com os meninos lá no tutorial. Aí a gente faz um horário de estudo lindo. Aí a gente vai para casa muito feliz, achando que vai ser super produtivo da noite pro dia. Não vai, né? É treino. Então não vai rolar essa super produção da noite pro dia. O que é que você pode fazer? Não tá rolando alguma destinação de tempo, algum planejamento não está acontecendo, o que é que a gente tem a tendência de fazer? Rebola para cima, se desespera, se frustra, não quero mais isso aqui não, e aí volta para a situação de desorganização que você estava antes. Então não é essa a melhor saída, claramente. Não está dando certo, tem algum ajuste que está sendo necessário fazer?
faz o ajuste e retoma a tua organização. Então, assim, o plano é sempre aberto. E outra dica que eu acho que pode ajudar é que, assim, a gente teima em estudar lendo e grifando, lendo e grifando, lendo e grifando, mas já tem várias pesquisas que mostram que esse não é o método mais eficaz de aprendizagem. Então, eu acho que a gente pode buscar, e aí, duas alternativas, duas formas que você pode combinar, as que você já utiliza. A primeira é, dentro desse horário de estudos, dentro desse cronograma de estudos, o tempo que você vai destinar para cada conteúdo precisa também contemplar um tempinho para resolução de questão. Sabe por quê? Resolução de questão é muito bacana, porque a gente aprende muito mais quando a gente erra do que quando a gente acerta. Então, resolver questão vai te dar a oportunidade de errar e de aprender com o teu erro. E esse aprendizado é muito mais concreto, é muito mais valioso. Além disso, a resolução de questão vai te dar a oportunidade de checar se de fato você compreendeu a aplicação daquele conteúdo numa questão, que é como isso vai ser cobrado de você em exames, em provas. Então, assim, lê o grifo, acha que tá sabendo de tudo. Na hora que vai resolver a questão, aí você vai observar onde é que estão os pontos de deficiência, onde foi que não ficou tão claro, onde é que é necessário voltar. Então, destina um tempo do teu horário de estudo para resolução de questão. Isso vai ser super proveitoso. E um outro ponto, gente, é que a melhor forma que a gente tem para aprender é ensinando. Né? Então, assim, combina com um ou dois colegas um encontro, que agora vai ser um encontro virtual, né? Faz um encontro, uma ligação de vídeo com esses colegas e combina de discutirem o conteúdo juntos, de tirar dúvida um dos outros. A gente aprende muito com os pares da gente, né? Essa relação de horizontalidade que a gente tem mais facilmente com os colegas, ela nos ajuda a acessar mais um ao outro, a se sentir mais à vontade. Então, combina, tira dúvida um do outro, um explica o conteúdo por outro. Eu conheço alunos do curso, né, que eu dou aula, que é o Direito, que fazem isso e que eles dizem, professora, funciona super bem, a gente combina de explicar o conteúdo um para o outro, olha, eu vou estudar essa parte, eu te explico, tu estuda essa parte, me explica, e a fixação do conteúdo se dá de uma forma muito mais concreta, né, muito mais bem sucedida. Então, acho que essas podem ser duas técnicas agregadas às que você já utiliza, que vão te ajudar nessa fixação do conteúdo e vão te dar uma segurança maior que, de fato, o aprendizado está acontecendo. Legal, legal. Agora uma perguntinha que eu acho que você já deu a resposta, mas eu vou perguntar do mesmo jeito. Tem um horário que é melhor pra gente estudar, tipo de manhã, de tarde, à noite, e um período, 2, 3, 4, 5, 6 horas. Eu acredito que isso varia de pessoa para pessoa, mas tem assim um que é mais geral, que a gente possa seguir para quem tá perdido. Bem, assim, eu acho que isso varia de uma pessoa para outra, né? O que a gente observa é que tem gente que rende muito mais de manhã, gente que rende muito mais à noite, tem gente que estuda muito melhor de madrugada. Então, assim, essa é uma variação que de fato a gente precisa respeitar. Vai de cada organismo, vai de cada pessoa, vai das condições da casa, né? Eu tenho uma aluna que tem um filhinho pequeno e ela tá me dizendo, professora, eu tô estudando quando o bebê dorme. E aí eu estudo à tarde, porque ele tem um soninho da tarde, e eu estudo de noite, depois das 8, quando ele já tá dormindo. Então, isso vai variar de uma pessoa para outra. O que eu acho que com relação a tempo a gente precisa ficar atento e pode ajudar também, a gente utiliza nessa distribuição dos horários de estudo que a gente faz com os alunos, um método que chama Pomodoro, não sei se vocês conhecem. O método Pomodoro, ele basicamente consiste em dividir espaços de tempo e espaços de descanso. Espaços de tempo e espaços de descanso. Tem vários aplicativos que auxiliam a gente nisso. Basta escrever Pomodoro na App Store que você vai achar vários aplicativos que podem te ajudar. E aí, como é que funciona esse método, né? E quais são as vantagens dele? O método Pomodoro, ele vai alternar espaços de tempo com espaços de descanso. Então, geralmente, a gente usa ou 25 minutos de estudo e para 5, ou 50 minutos de estudo e para 10. Então, por exemplo, você disse que é super desconcentrada. Eu também sou super desconcentrada, né? Quando eu vi, já fugi. Então, para mim, não funciona 50 minutos e para 10, porque eu não consigo ficar 50 minutos focada. Então, eu fico 25 minutos e paro 5. 25 minutos e paro 5. E aí, o que é que acontece? Eu tenho duas vantagens nesse método. Ele me garante pausas, então nessa pausa de 5 minutos que eu tenho, eu consigo levantar, ir ao banheiro, eu consigo responder uma mensagem, eu consigo checar se tá tudo bem, se eu preciso resolver alguma coisa em casa rapidinho. E além disso, eu tenho ao final do meu período de estudo, aquelas horas que eu destinei no meu dia para estudar, eu tenho um extrato mesmo, eu tenho um relatório
do tempo que efetivamente eu fiquei estudando. Porque eu não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece muito. Eu sento para estudar e aí eu começo a olhar várias coisas, responder e-mail, olhar rede social e daqui a pouco eu tô assistindo vídeo no YouTube, aí o vídeo no YouTube puxa aquele que é relacionado, aí eu já tô... Aí é um poço sem fundo. Aí quando você viu, você passou 3 horas sentado, mas você não estudou efetivamente nada. Então, o método Pomodoro, ele pode nos ajudar nisso. E a gente sabe, no final do dia, quanto tempo de fato eu consegui ficar aqui estudando. Então, assim, é uma questão mesmo de treino, né? De disciplina. Disciplina a gente treina. Então, no primeiro dia pode ser que seja doloroso ficar os primeiros 25 minutos. E aí, no segundo dia, não, já passou mais tranquilo. Ou aconteceu alguma coisa que não te deixou tão bacana e aí nesse dia tu não vai render tanto. Mas, de fato, você tem um retrato de como é que você tá saindo a cada dia, sem um auto-engano que é a gente muitas vezes sentar sem um controle absoluto disso. E aí, dentro dessa ideia também de disciplina e de concentração, uma dica que funciona comigo e funciona com alguns alunos, eles relatam, coloca do lado do teu ambiente de estudo, né, aqui na mesa, um bloquinho de papel, uma folha de papel que seja. Porque a gente é danado, né, o cérebro é danado para puxar a gente para outros cantos, principalmente quando a gente está estudando aquele conteúdo que a gente odeia, que todo mundo odeia, né, aquele conteúdo que não gosta. Então, assim, coloca um bloquinho do lado. Lembrou de alguma coisa? Não deixa aquilo martelando no teu juízo, não. Escreve no bloquinho. Aí tu deixa a tua mente livre para voltar para se concentrar. Lembra, vai botando no bloquinho. E aos poucos você vai esvaziando a mente, deixando ela livre para de fato se concentrar naquele conteúdo. Porque é treino. Agora assim, não vale seu celular, tá bom? Porque o que é que funciona? Como é que não funciona? Pega o celular para anotar no bloco de notas do celular. Quando tu viu, tem um WhatsApp para tu responder, tu recebeu notificação do teu canal no YouTube, aí tu vai querer assistir, aí alguém curtiu tua foto, aí não funciona. Então, assim, bota um bloquinho de papel, vai esvaziando aos poucos a mente, deixando ela livre para se concentrar. E eu acho, Bruna, que tem outra coisa também que pode ajudar, é que, assim, a gente sabe, né, que o sono, que também já foi objeto de live, né? Então, um sono de qualidade, um sono tranquilo, ele vai nos ajudar a estar descansado no momento de estudar e também a fixar o conteúdo, porque essas novas ligações, né, as ligações neuronais que vão acontecer, que vão garantir o aprendizado de novos conteúdos, elas acontecem durante o sono. E além disso, eu acho que a gente pode fazer acordos com a gente mesmo. Eu faço e funciona, né? Acordos com a gente mesmo. Então, assim, combine com você mesmo o que é que você vai poder fazer, o que é que você vai se permitir quando você conseguir terminar aquela tarefa que às vezes não tá tão prazerosa assim, aquele momento de estudo que às vezes não tá tão prazeroso assim. Então se recompense. Festeje suas pequenas vitórias mesmo, né? Às vezes é muito mais efetivo, às vezes não, eu acho que é muito mais efetivo a gente tirar o chicote da mão e ficar, em vez de ficar se punindo porque não conseguiu fazer, se tratar bem, né? E se presentear. Então, olha, eu consegui, hoje eu terminei minhas atividades, eu vou assistir o meu seriado preferido. Né? Hoje eu terminei minhas atividades, eu vou poder ficar mais meia hora jogando algo que eu gosto. E eu vou poder ficar... Enfim, e aí cada um sabe aquilo que vai lhe dar prazer, que vai lhe motivar a desempenhar as atividades que às vezes não são tão prazerosas aqui, assim, mas são o quê? Necessárias. Então faça pactos com você também. E aí, coloque atividades prazerosas na sua rotina, já que a gente está falando em organizar a rotina, coloque atividades prazerosas na sua rotina, coloque exercício físico, se você conseguir também na sua rotina. Sabe por quê? A gente sabe que corpo, mente, espírito não existem isolados, né? A gente é um ser todinho, né? Uma coisa interfere na outra. Então não adianta de nada eu estar bem numa coisa, eu não vou estar bem na outra, né? Uma coisa vai interferir na outra. Então, eu queria sugerir 3 coisas com relação a isso, né? Adote um hobby, né? Descubra um hobby, ou se você já tem um, coloque ele na sua rotina agora de uma forma mais presente. Pode ser importante. A gente não tá, né, vivendo um momento fácil, então isso pode nos trazer algum conforto. Eu voltei a tocar violão, eu fazia anos que eu não pegava no violão, e aí eu desenterrei o violão esse final de semana, e aí eu botei uma meta pra mim que eu vou todo dia treinar pelo menos meia hora pra poder voltar à prática, e está me trazendo muita satisfação, e é um momento em que eu me concentro ali e esqueço, né, faço uma higiene mental e esqueço de todo momento difícil que a gente tá vivendo, e a pressão, né, se vai se
vai ganhando, né, um fluxo e vai saindo e aos poucos eu vou me sentindo mais calma. Pode ser que o seu seja cozinhar, pode ser que o seu seja fazer um exercício, pode ser que o seu seja jardinagem, ler um livro, eu não sei, assistir uma série. Então, assim, coloque um hobby na sua rotina que você possa fazer com mais frequência nesse período. Vai te ajudar. Além disso, realize atividade física. Gente, não precisa ser todo dia, não precisa ser um dia, 1 hora por dia, pode ser meia hora, 3 vezes na semana, e vai vendo se isso vai te fazer bem, se isso está te deixando melhor, incorpora mais tempo, e aos poucos isso pode ser também um suporte importante para a gente atravessar esse período. E a alimentação, né, que eu acho que todo mundo já sabe, mas é um período que a gente precisa estar muito saudável, que o nosso corpo precisa estar forte. Então, a matéria-prima que a gente está colocando para dentro por meio da alimentação vai também interferir na forma como a gente se sente e na forma como a gente passa por todo esse processo, né? Que não está sendo fácil. Não, não tá. Olha, muito legal, adorei suas dicas. Eu tô fazendo TCC e eu quero saber se tudo isso certo pro TCC, se tem alguma dica a mais, porque eu já tô enlouquecendo. Eu acho que é um desafio a mais, né, Bruna? Eu sou orientadora de TCC e eu tenho conversado bastante com os meus orientandos. E aí eu acho que esse é a primeira dica que eu posso dar, sabe? O orientador, hoje, mais do que nunca, ele vai ser importante. Então, assim, mantenha contato com o seu orientador. Eu tenho um irmão que é aluno da Unifor e que ele também está fazendo TCC e eu converso com ele, eu digo, fale com o seu orientador, peça dicas, ele é o seu orientador, ele sabe mais do que você como desenvolver um trabalho científico, porque ele está há mais tempo, então ele vai poder te ajudar. Por exemplo, eu tinha alguns alunos que estavam desenvolvendo pesquisa de campo, parou, não vai dar para fazer. E a gente teve que sentar, replanejar e pensar em alternativas, né? Então, assim, conversa com o teu orientador das dificuldades que você está tendo, no que é que ele pode te ajudar, né? No que é que ele pode te orientar. Ele já está há mais tempo nesse caminho da pesquisa, então pode ser que ele te traga uma ajuda mais valiosa agora do que você conseguiria se ficar sozinho em casa, né? Se desesperando, batendo cabeça. Outra coisa pode ser que seja interessante para você fazer uma reunião com o seu orientador. E aí, com alguns alunos, eu tenho feito videoconferências, né, videochamadas. E aí, alguns que estão se sentindo mais perdidos, então alguns que eu li o capítulo e eu vi que estavam com as ideias mais confusas. Vamos sentar, vamos se falar? Vamos. E aí a gente sentou, leu o capítulo juntos, e aí eu acho que ver, sabe, te dá uma segurança, esse contato mais vivo que a ligação com a imagem permite, do que simplesmente a troca de e-mails, pode trazer uma segurança maior para o aluno nesse momento, né? Então, peça, né, o orientador ele estar também para te dar esse suporte. Aquelas reuniões que aconteciam presencialmente podem sim acontecer virtualmente agora. E além disso, o acesso às bases digitais, né? Eu também pesquiso, eu também estou escrevendo meus artigos. E aí, assim, uma dificuldade que eu tive inicialmente foi, eu vou pesquisar onde? Mas aí eu descobri várias bases digitais, né? Eu já conhecia as da Biblioteca da Unifor e agora elas estão abertas para a gente acessar em casa, né? Então a CAPES desbloqueou também para a gente ter acesso ao repositório da CAPES. Então tem uma série de bases de dados digitais que vão suprir sim de material para leitura nesse momento. Eu acho que essas são as dicas específicas para quem está no TCC agora. Gente, olha, para quem tá precisando realmente, assim, de bases, a Unifor disponibiliza muita coisa pra gente. Aquela biblioteca tá sendo a salvação da minha vida. Professora, eu tenho só uma dúvida em relação à técnica Pomodoro. A gente coloca um tempo, tipo assim, hoje eu tenho que dar 3 horas, mas eu vou fazer na técnica do 25, 5. Aí tem esse tempo geral, a gente vai dividindo? Ou a gente vai só fazer de pouquinho em pouquinho? Não, é isso. Lembra que eu falei do planejamento das horas disponíveis que você tem no dia para estudar? Então, imagina que você tem 4 horas por dia para estudar. Eu vou ficar de 8 a meio-dia estudando. Ou eu vou ficar de 10 às 12 e de 16 às 18. Enfim, cada um vai fazer de acordo com as suas possibilidades e necessidades, né, também. Então, assim, eu tenho 4 horas por dia para estudar. Essas 4 horas eu vou fatiar nesses períodos de tempo que eu mencionei. Então, pode ser 25 minutos e para 5, pode ser 50 minutos e para 10. Depende das possibilidades. E aí, ao final das 4 horas, você vai ter estudado efetivamente aquele tempo que você
marcou, que você controlou, e vai ter tido as pequenas pausas que vão ser super importantes para você se reenergizar, para você se colocar de novo para o próximo fluxo. Então não fica aquelas 4 horas ininterruptas que você vai sair super cansado, né? Vai ficar 50 para 10, 50 para 10, porque a gente sabe que não fica as 4 horas sentado, né? A gente levanta para ir ao banheiro, levanta para resolver uma coisa. Então, ainda mais em casa, em que a gente é mais interrompido do que estudando numa biblioteca, né? Então, é assim, pega o tempo que tu tem disponível de estudo e esse tempo ele vai ser fatiado nesses pequenos intervalos entre estudo e pausa. Pronto. Olha, adorei todas as dicas. Já vou colocar tudo em prática hoje, para quem tá com dificuldade. E vamos divulgar essa live, porque eu tenho certeza que muita gente está precisando dessas dicas. Olha, Ana Cecília, eu queria saber se você tem mais alguma dica para dar pra gente. Quer deixar mais um recadinho para a gente finalizar a nossa live? Queria, gente, assim, para encerrar, eu queria dizer que a gente está passando por um período, né, que é complicado. Os prejuízos, eles são inevitáveis, né, alguns de diversas ordens, né, alguns prejuízos a gente vai passar mesmo. Mas, assim, o nosso trabalho tem sido no sentido de que a gente enfrente só aqueles prejuízos que são, de fato, inevitáveis, aqueles que não dá para a gente transpor, né. E aí, nesse sentido, eu acho que cultivar a calma, a serenidade, né? Um dia de cada vez, esses pequenos planos podem ser uma via, um caminho interessante para a gente alcançar um mínimo de é, equilíbrio, sabe? De calma. A gente tá até complicado falar em calma, né? De redução de ansiedade. Eu acho que os extremos, sabe? O desleixo absoluto e também a produtividade extrema não ajudam, né? Causam mais ansiedade, tanto um como o outro. Eu acho que pode ser interessante a gente achar o caminho do meio, a melhor opção. Então, assim, nesse sentido, procura a coordenação do teu curso, procura o tutorial acadêmico, todos nós, né, que fazemos parte da gestão dos cursos, a gente está trabalhando incansavelmente para que, de fato, os alunos eles possam ter essa tranquilidade necessária, para que, de fato, os prejuízos sofridos sejam só aqueles que são inevitáveis. E aí, no final, a gente vai passar por isso não só com a saúde física preservada, mas também com a saúde emocional preservada, né? Então, eu acho que procura, gente, procura ajuda, fala, né? O PAP está funcionando, o apoio psicopedagógico, né? O programa de apoio psicopedagógico está funcionando, está atendendo também à distância. Então, conversa com teu tutor, conversa com teu coordenador. Eles podem te direcionar para o PAP, caso você esteja precisando de uma ajuda profissional, né, nesse sentido. A gente sabe que os psicólogos também estão atendendo à distância, né? O nosso Conselho de Psicologia, ele tem um regulamento sobre atendimento à distância. Então, procura um profissional se você achar que esse for o caso, né, que não está conseguindo sozinha. Procura ajuda, né? Pede ajuda. A gente está disponível para ajudar no que for possível e no que for preciso também. Então, eu queria deixar um forte abraço também, especialmente para os meus alunos, né, que têm sido muito generosos durante esse período, e para todos os alunos da universidade, né? Meu desejo é que a gente fique bem. Eu quero muito que vocês possam contar com a gente nesse período, tá certo? Ah, professora, muito obrigada por todas as dicas. Foi incrível a nossa live, adorei. E é isso, gente. Continue nos acompanhando aqui no Unifoco Comunica, que ainda vai ter muito conteúdo legal durante esse tempo, tá certo? Compartilhem a nossa live, assistam novamente, sigam as dicas, porque eu tenho certeza que a gente vai ser bem mais produtivo. Muito obrigada pela presença de todos e até uma próxima live. Tchau, professora! Tchau, gente.